Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Começou de novo a ensinar à beira do mar, e juntou-se à roda dele tão grande multidão que teve de subir para uma barca e sentar-se dentro dela no mar, enquanto que toda a multidão estava em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Dizia-lhes segundo o seu meio de ensinar: Ouvi, eis saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, eis uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu sobre pedregulho, onde tinha pouca terra, e nasceu logo, porque não havia profundidade de terra. Mas, quando saiu o sol, foi crestada pelo calor, e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e um grão deu 30, outro 60, e outro 100. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se encontrou só, os 12 que estavam com ele interrogaram-no sobre a parábola. Disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. Porém, aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas, para que, olhando, não vejam, ouvindo, não entendam, de sorte que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E acrescentou: Não entendeis esta parábola? Então como entendereis todas as outras? O que o semeador semeia é a palavra. Uns encontram-se ao longo do caminho, onde ela é semeada. Logo que a ouviram, vem Satanás tirar a palavra semeada neles. Outros recebem a semente em terreno pedregoso. Ouvem a palavra, logo a recebem com gosto, mas não têm raízes em si, são inconstantes. Depois, levantando-se a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros recebem a semente entre espinhos, ouvem a palavra, mas as solicitudes do século, a sedução das riquezas e os outros afetos desordenados, entrando, afogam a palavra e ela fica infrutuosa. Outros recebem a semente em boa terra, ouvem a palavra, recebem-na e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Palavra da salvação. Comentário Marcos 4, de 1 a 20. São Beda. Pois, se examinarmos o Evangelho de Mateus, ficará claro que este ensinamento do Senhor junto ao mar ocorreu no mesmo dia que o discurso anterior, pois, uma vez concluído o primeiro discurso, Mateus acrescentou imediatamente: Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Mateus 13, 1. Tendo deixado a casa, começou a ensinar junto ao mar, pois, tendo deixado a sinagoga, veio para reunir, pelos apóstolos, a multidão do povo gentil. Por isso se segue, e juntou-se à roda dele tão grande multidão, que teve de subir para uma barca e sentar-se dentro dela no mar. Esta barca prefigurava a igreja, que seria construída em meio às nações, na qual o Senhor consagra para si sua amada morada. Segue-se, e ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Ou saiu a semear quando, depois de chamar à fé sua parte escolhida da sinagoga, também difundiu os dons da sua graça para a vocação dos gentios.
Ou o caminho é a mente pisada pelo movimento dos maus pensamentos, de modo que a semente da palavra não é capaz de nela germinar. E por isso, o que quer que de boa semente entrar em contato com um caminho desses perece e é arrebatado pelos demônios. Razão pela qual se segue. E vieram as aves do céu e comeram-na. Convenientemente, os demônios são chamados de aves do céu, seja porque são de natureza celeste e espiritual, seja porque habitam nos ares. Ou os que estão ao redor do caminho são os negligentes e ociosos. Segue-se, outra parte caiu sobre pedregulho. Chama de pedra a dureza da mente lasciva, de terra a leveza da alma obediente, de sol o ardor da perseguição violenta. A profundidade da terra, que deveria receber a semente de Deus, é a virtude da alma exercitada pela instrução celeste e, regularmente, instruída a obedecer às palavras divinas. Já os lugares pedregosos, que não possuem força para receber a raiz, são aqueles corações que são atraídos no momento apenas pela doçura da palavra ouvida e pelas promessas celestes, mas que, na hora da tentação, batem em retirada, pois neles há pouco desejo salutar para que a semente da vida rebente. Como se dissesse: vós que sois dignos de ser profundamente instruídos em tudo o que é adequado à pregação, aprenderão a manifestação das parábolas. Já para esses, utilizei-me de parábolas, pois não são dignos de aprender por causa de sua malícia. Pois, quanto aos que não guardavam a obediência da lei que receberam, é justo que não tivessem participação no novo discurso, mas que fossem alheios a ambos. Mostra, pois, pela obediência dos discípulos, que, pela razão oposta, os demais se fizeram indignos da doutrina mística. Em seguida, pela introdução da voz profética, Isaías 6,9, desconcerta a perversidade deles, como que há muito derrubada. Por isso se segue, para que, olhando, não vejam, ouvindo, não entendam. Como se dissesse: para que se cumpra a profecia que predisse isto. Portanto, para aqueles que estão do lado de fora, tudo se diz em parábolas, isto é, tanto os feitos quanto as palavras do Salvador. Porque nem nas virtudes que operava, nem nos mistérios que pregava, eles puderam conhecer que ele é Deus. E, por isso, não são capazes de alcançar a remissão dos pecados. Nesta exposição do Senhor, compreendem-se todos aqueles que puderam ouvir as palavras da salvação, mas que não podem chegar à salvação. Há, com efeito, os que não colhem a palavra, que ouvem com nenhuma fé, nenhum entendimento, nem ao menos com alguma oportunidade de sondar um proveito. Sobre eles fala quando menciona os que estão ao longo do caminho. Pois os espíritos imundos imediatamente arrebatam de seus corações a palavra enviada, como os pássaros fazem com a semente do caminho pisoteado. Há os que tanto aprovam a utilidade da palavra ouvida, quanto saboreiam o seu desejo. Mas para que não cheguem ao que aprovam, a uns as adversidades desta vida retardam pelo terror, a outros fazem-no as propriedades, pela lisonja. Sobre os primeiros é dito que recebem a semente em terreno pedregoso. Já sobre os segundos é dito que recebem-na em meio aos espinhos. As riquezas, por seu turno, são chamadas de espinhos, porque, pelas picadas de seus pensamentos,
dilaceram a mente. E quando arrastam até o pecado, como que infligindo uma ferida, ensanguentam-na. Diz também as solicitudes do século e a sedução das riquezas. Quem quer que o vão apetite das riquezas apanhe por sua armadilha, necessariamente será atormentado pelo sofrimento das contínuas incumbências. Acrescenta também os outros afetos desordenados, pois quem, tendo desprezado as ordens de Deus, extravia-se em direção a outras coisas, desejando-as desordenadamente, não pode chegar à alegria da felicidade. Tais desejos desordenados sufocam a palavra, pois matam o bom desejo, como que a passagem do sopro vital, ao qual eles não deixam os homens entrar. Excetuam-se destes diferentes tipos de homens, os gentios, que não merecem nem mesmo ouvir as palavras da vida. Ou frutifica em 30, quando alguém introduz a fé da Santa Trindade nos corações dos eleitos; em 60, quando ensina a perfeição da boa obra; em 100, quando faz conhecer os prêmios do reino celeste. Pois, ao contarmos o número 100, faz com que se passe da esquerda para a direita, razão pela qual, adequadamente, é posto como significando a felicidade eterna. A terra boa é a consciência dos eleitos, que faz o que é contrário a todas as 3 terras mencionadas anteriormente, pois tanto acolhe de boa vontade a semente da palavra a ela confiada, quanto conserva de modo perseverante o que acolheu em meio às adversidades e prosperidades até o tempo dos frutos.